Ano passado, eu liguei para o pastor Campelo. Estava lá na base, lá. Aí me deu vontade de falar com o pastor Campelo, né? Ele disse, pastor, o senhor não tem nenhum tema não aí para a gente trabalhar esse ano? Aí ele disse assim, pastor Anderson, a gente vai trabalhar um tema chamado avançar. Aí eu perguntei, o senhor tem alguma ministração aí, pastor? Ele disse, não, fica à vontade aí. Aí ele me deu corda, né? E aí nasceu as ministrações do Avançar, todo esse projeto, e nós implementamos juntamente com o comandante Dan, aqui na Zona Leste de Manaus, e ele não poderia ficar de fora desse momento aqui, ele vai falar, né, o que é o Avançar. Então vamos receber o líder da missão com os jovens do estado do Amazonas, da Assembleia de Deus, com uma salva de palmas bem forte para Jesus, pastor José Campelo. A paz do Senhor. Eu acho que essa paz do Senhor não foi de jovens, não. A paz do Senhor agora melhorou. Glória ao nome do Senhor. Estou feliz de estar aqui com vocês e de ver uma quantidade tão grande, né, de jovens participando de algo tão especial que é essa conferência, esse momento especial do Avançar, que faz a diferença na vida da igreja, na nossa vida. Então, glória ao nome do Senhor. Como o pastor falou, nós, no meio do ano passado, nós fizemos esse seminário. Nós queríamos movimentar um pouco o trabalho com as células, e Deus nos deu esse tema, que também o nosso pastor Jonatas, absorveu, viu que era de Deus, e nós estamos fazendo avançar durante o ano de 2022, porque nós vamos avançar em nome de Jesus. Eu acho que você não entendeu, né? Em 2022 nós vamos avançar. As coisas nossas, elas precisam ter ânimo, elas precisam sair do nosso coração para se tornar verdade para nós, para que depois torne-se verdade para as outras pessoas. Meus amados, eu queria aproveitar e tratar com vocês da palavra de Deus. Encontra-se em Hebreus capítulo 10 e o verso 38. Eu vou explicar todo esse processo dentro desse texto, dentro de uma ministração, para que a gente possa compreender bem o que é o avançar. O texto diz o seguinte: há pouquíssimo tempo, o verso 37 e 38 de Hebreus, capítulo 10, verso 37 e 38, diz o seguinte: porque há pouquíssimo tempo, diga comigo, há pouquíssimo tempo, aquele que está por vir, diga comigo, aquele que está por vir, virá, e não demorará, mas a pessoa justa viverá a vida baseada na confiança ou na fé. Se ela retroceder, não me agradarei dela. Glória ao nome do Senhor. Meus amados, nós nascemos para andar para frente, não é isso? Nunca para trás, nunca parado. Nosso corpo, ele funciona de uma maneira que somente dá certo quando a gente anda para frente. Então, a nossa vida, as nossas ações, o dia a dia da nossa vida, ela precisa ser feita para frente. É tão importante isso que ela está na nossa natureza. Nós começamos a crescer e começamos a avançar em determinadas coisas da nossa vida. Avançar nos estudos. Tem gente que quer ser o melhor e ele bota quente. Ele toma a decisão e diz assim: eu vou avançar, eu vou chegar em tal lugar, e aí o que precisa ser feito, ele faz. Tem gente que consegue tirar o primeiro lugar
no vestibular, em várias situações, ele é o primeiro lugar. Ele decidiu e por isso ele se desfaz de algumas coisas para poder chegar àquilo que ele quer. Nossa natureza é assim. Se a pessoa não está avançando, é porque tem alguma coisa errada. Se ela está parada, tem algum problema que precisa ser resolvido. Porque nós fomos feitos para avançar. E como o texto diz, ele fala que Deus, ele não se alegra, ele não aceita que uma pessoa retroceda. Por quê? Porque nós fomos feitos para quê, irmãos? Para avançar. E a gente tem muita coisa, como igreja e como pessoa também. Nosso pastor, ele tem trabalhado, tem orado para que essa igreja, ela avance e ocupe todos os espaços. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado. Imagina essa pessoa em determinados lugares dessa sociedade. Imagina. Essa igreja em todos os lugares. Agora olha para ela e diz assim: você pode ser esse instrumento da igreja para ocupar os lugares. Diga mais para ela: você é um instrumento da igreja para fazer com que pessoas cheguem em determinados lugares. É você. Glória ao nome do Senhor. Só que a gente poderia conseguir mais. Poderíamos avançar mais. Mas temos algumas dificuldades que nós precisamos resolver. E eu queria citar para você a primeira dificuldade que se apresenta quando se quer avançar. Diga comigo, a primeira dificuldade é o individualismo. A Bíblia Sagrada diz que nós somos um corpo. Nós somos a igreja do Senhor. Essa igreja é tão poderosa que a Bíblia fala nós não conseguimos por causa do individualismo. Nós podemos determinar ou definir que esse individualismo pode ser egoísmo também. Porque mesmo sendo crente, a gente define o nosso futuro. Nós pensamos: eu vou ser médico. Quem é que pretende ser médico? Levanta a mão aqui. Agora, quem vai ser médico, levanta a mão mesmo. Ah, quem vai ser um engenheiro, não importa em quê, levanta a tua mão. Aqueles que vão ser, não é aqueles que pretendem ser. Ah, irmãos, onde estão aqueles que vão ter uma grande profissão? Levanta a tua mão e dá um glória a Deus. Só que a gente às vezes começa fazendo, sabe o que, pastor?
Pastor Anderson, nós definimos o que nós vamos ser apenas, com o interesse de ganhar muito dinheiro, de ter status. E nós acostumamos a fazer isso, e nós não conseguimos nos unir ao restante, porque começa a ter um hábito que se torna, pode-se dizer, uma cultura no futuro, em tudo. A gente passa a escolher aquilo que nós vamos participar, aquilo que interessa para a gente. E aí nós não lutamos como corpo, nós ficamos no individual. Nós olhamos apenas para nós, para os nossos interesses, e aí não aproveitamos o poder que existe no corpo para fazer e realizar grandes conquistas e avançar para chegarmos no alvo. Eu vou ser um médico porque eu quero ganhar dinheiro. Eu vou ser um engenheiro porque eu quero ganhar dinheiro. Eu vou ser um administrador porque eu quero ganhar dinheiro. Mas eu conheço pessoas que pensaram diferente. Eu vou ser um médico porque isso vai facilitar com que eu possa fazer melhor a obra do Senhor. Eu vou ser um engenheiro porque vai fazer com que eu chegue em pessoas que a igreja não está chegando. Eu vou ser usado nas mãos de Deus. Eu vou ser um advogado e vou crescer para atingir os objetivos, para chegar em posições que hoje não estamos, porque eu vou pregar a palavra de Deus a essas pessoas, porque não é fácil para nós fazermos isso. Porque passa a pensar, essa pessoa, ela passa a pensar no coletivo, ela não fica no individual. Ela começa a pensar como igreja, como corpo, e principalmente porque quer ver a obra de Deus se expandir. E nós temos alguns exemplos. Eu fiquei pensando em um exemplo interessante. Quando o povo de Israel, eles resolveram conquistar Jericó, eles se prepararam espiritualmente, jejuaram, seguiram, de acordo com Josué, e eles começaram a circular aquela cidade. Isso tem me chamado bastante atenção. Imagina, todo dia, você está lá, circulando uma cidade, e não acontecer nada. Aí no outro dia você vai de novo, não aconteceu nada. Possivelmente o pessoal lá de cima estava bagunçando, falando sobre isso, da maneira como eles iam conquistar a cidade. Mas eu posso dizer uma coisa: tinha gente inteligente naquele lugar. Mas eles continuaram circulando Jericó 6 vezes. E na 6ª vez eles saíram e disseram: olha, amanhã a gente volta, porque a gente vai dar mais outras voltas. 13 voltas eles deram. Ninguém reclamou, porque eles estavam pensando em grupo. Qual é o nosso objetivo? Que Deus haja em Jericó de maneira sobrenatural. Era esse o pensamento deles. E quando chegou o momento, eles obedeceram, e Deus fez maravilhas. Deus deu a vitória, porque eles pensaram no coletivo, no corpo, no povo. Eles estavam seguindo a orientação do líder. Era Jericó. E Jericó foi vencida porque eles souberam avançar, eles souberam fazer. Outro exemplo que me chama bastante atenção é José.
José, uma pessoa muito querida pelo pai, recebia presente, preferido, imagina. Quem é que é preferido do pai e da mãe? Levanta a mão, faz assim. Ninguém quer se mostrar hoje, né? Mas não tem isso. Agora imagina um dia ser vendido pelos irmãos. Dá para imaginar aquela cena, ele pedindo por favor para não fazerem aquilo, mas fizeram, levaram. Dá para imaginar o caminho até o Egito e o sofrimento quanto a isso. Dá para imaginar as noites chorando. Dá para imaginar os momentos sofrendo. Dá até para pensar assim, se for um crente fraco, ele vai pensar, olha, eu acho que Deus não está comigo, porque eu estou sofrendo assim. Mas a Bíblia registra que Deus era com ele, então isso quer dizer que ele não deixou Deus, ele continuou buscando a presença de Deus. E Deus foi abençoando ele. Teve dificuldades, mas Deus continuou abençoando ele. Porque Deus tinha um propósito para a vida dele. E ele chegou nesse propósito. E uma coisa que me chama a atenção é que os irmãos dele, eles estavam, reconheceram, ele se apresentou, eles reconheceram e ficaram com medo. Ele vai nos matar. E ele, não fique com medo. Porque tudo o que aconteceu foi a providência de Deus para a salvação de vocês, da nossa família. Deus entrou nesse negócio. Então diga comigo, o individual pensa só nele. O coletivo, aquele que está no corpo, ele consegue pensar no coletivo, mesmo diante de sofrimentos. Estou sofrendo aqui, mas é porque Deus tem um plano poderoso para a minha vida e para a vida da minha família. Deus tem um plano para cada um de vocês. Deus tem um plano, propósito para usar vocês de maneira poderosa. Tem muita coisa para ser feita. Tem muito espaço para ocupar. Tem muitas conquistas para realizar. E sabe quem vai fazer essas conquistas? Dá uma olhada para a pessoa do teu lado e diz assim para ela. Aponta assim para ela, ó. Diz assim, sou eu. Sou eu. Sou eu, é você. Se nós estivermos juntos, não vai ter para ninguém. Já existe promessa de Deus. Jovens, vocês são fortes. Então quem é forte consegue mais resultados. Agora imagine esses fortes juntos. O que ele pode fazer no mesmo propósito. Imagine esse povo junto e forte na evangelização, o resultado que Deus vai dar para esta igreja. Dá para imaginar isso? Dá para imaginar os milhares de pessoas conquistadas por vocês? Dá para imaginar a quantidade de pessoas sendo cuidada por vocês? Eu estou imaginando, pastor Anderson, algo interessante. Nós vamos estar na semana de evangelização, dia 28, vai ser o dia mais importante. E na minha mente, 28 de maio, na minha mente já está a juventude em todos os cantos da cidade. Gente aí na frente, lá naquele sinal lá de baixo,
em todos os lugares com material para evangelizar, e vocês que são fortes, carregando aquela cruz, mostrando o amor de Deus, o que Deus fez, para que eles possam saber que o Senhor os ama e que Ele quer salvar. Eu creio que dia 28 de maio vai ser o dia que nós vamos conquistar mais gente para Jesus no Amazonas, aleluia. Nós podemos chegar em qualquer lugar. Qual é o projeto? Quando a gente se torna corpo, nós fortalecemos qualquer projeto. É por isso que isso está no coração do Senhor. E do coração do nosso Deus foi para o coração do nosso pastor Jonatas. Do coração do pastor Jonatas está distribuído por todos os pastores. E dos pastores está sendo derramado para vocês, para que vocês possam perceber o que essa igreja pode fazer. Não vai ter para ninguém, porque ela vai avançar e chegar aonde Deus quer que ela chegue. Mas para acontecer isso, a Bíblia fala da negação de si mesmo. Porque você é você. Você tem os seus pensamentos, seus pontos de vista. É algo individual seu. Mas a igreja é diferente. Porque na igreja você nega-se a si mesmo. Em prol de um projeto, de um resultado. Pode ter até desculpa. Quem é individual, ele tem desculpa. Quem pensa individualmente, ele tem explicação. Agora, aquele que está no coletivo, no corpo de Cristo, ele tem ação, ele faz, ele não se preocupa em dar explicação, ele quer ver os projetos desta igreja avançar e chegar ao resultado esperado por Deus. É tão forte isso, que a Bíblia diz que os sinais vão estar com a gente, aquele que crê, mas a presença de Deus vai estar onde? Onde tiver 2, onde estiver 3, onde estiver 4, onde estiver 5, onde estiver 6, onde estiver 10, onde estiver 11. Então a promessa da presença de Deus é quando nós estamos no coletivo, é quando nós estamos no corpo, é que o resultado da presença de Deus vai acontecer. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: e aí, você quer ficar no coletivo ou individual? A decisão é nossa. Você decide como vai ser o futuro. É por isso que a preocupação com determinadas coisas, a profissão, ela tem de existir, mas a palavra de Deus diz o seguinte: buscai primeiro o quê? O reino de Deus, aquilo que Deus quer. E o que é que vai acontecer? As demais coisas serão acrescentadas. Às vezes a gente não consegue perceber detalhes da palavra de Deus. E nós nos preocupamos com coisas que não precisaríamos nos preocupar, porque lá já tem a garantia de bênção para a nossa vida. É por isso que essa igreja pode avançar. É por isso que você, jovem, pode avançar. É por isso que a nossa evangelização pode ser uma grande evangelização. A nossa consolidação pode ser uma grande consolidação. É por isso que as nossas células podem ocupar todos os espaços. Nós temos em torno de 15 mil avenidas, ruas, vielas, becos, que podem ser ocupados por esta igreja,
por cada um de vocês para fazer a diferença e conquistar pessoas para Jesus, para cuidar dessas pessoas e fazer a igreja crescer, o reino de Deus se expandir. Eu vou ficar de pé, porque o meu tempo é bem reduzido. Eu não quero ultrapassar. A melhor oração é aquela oração de concordância, porque ela faz parte do corpo. Agora imagina essa igreja, essa juventude buscando a presença de Deus junta. Às vezes nós oramos, mas oramos separados, oramos no nosso tempo, oramos em momentos, mas não fazemos isso junto. Feche seus olhos. Converse com Deus agora. Analise como é que está a sua situação. O que está faltando para você fazer parte desse corpo como deveria fazer parte. Pai, amado Senhor Todo-Poderoso e Santo, Senhor, nós estamos na Tua presença. Estão aqui, Senhor, Teus filhos e filhas, com todo vigor, com toda força, com toda a saúde, com toda a disposição, Senhor. Meu amado Senhor, que eles possam reconhecer o valor que eles têm, a força que eles têm, e que podem fazer a diferença, e uma grande diferença nesse mundo. Que eles podem fazer uma grande diferença nesta igreja e nos seus projetos. Eles podem, Senhor, serem grandes conquistadores, Senhor. Eles podem ser grandes consolidadores. As células, Senhor, podem preencher essa cidade em cada canto, em cada lugar, em cada viela, em cada beco, Senhor. Pode ter ali uma célula, Senhor, de jovens. Senhor, nós podemos, Senhor, ó Deus, fazer com que o Teu poder seja derramado, Senhor, no nosso meio, mais do que ele tem sido, se nós juntos buscarmos a Tua presença. Que eles possam ver, Senhor, que não existe limite para eles. Que eles podem, Senhor, fazer a diferença, principalmente nesse ano, Senhor. Um ano, Senhor, um ano eleitoral que precisa de pessoas conscientes, que precisa de corpo. Senhor, age de maneira poderosa na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas. Enche, Senhor, do Teu Espírito Santo. Senhor, derrama dos Teus dons espirituais. Renova, Senhor. Oh, Senhor, que eles sintam o Teu toque, a presença do Teu Espírito Santo, a ação do Teu Espírito Santo. Que eles se deixem, Senhor, serem dirigidos por Ti e serem instrumentos poderosos nas Tuas mãos. Que seja, Senhor, uma juventude avivada, poderosa nas Tuas mãos, Senhor. Que, Senhor, o inferno, Senhor, não possa resistir, mas que abandone os espaços, para que a Tua igreja avance e conquiste vidas, e arranque pessoas, Senhor, que estão, Senhor, viciadas, que estão distante de Ti, Senhor. Oh Deus, enche, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que eles possam ter uma experiência, Senhor, maior contigo. Que eles possam, Senhor, ó Deus, ver o quanto eles podem realizar na Tua obra e no meio da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, cada jovem. Abençoamos, Senhor, o futuro de cada um, as suas escolhas. Senhor, em nome de Jesus, amém.